Boa tarde, presidente Tiago, presidindo do processo. Boa tarde, demais conselheiros. Boa tarde, presidente da Corte, Márcio Pacheco. Cumprimentando a todos os demais. Eu sou Major Luíde, veterano da Polícia Militar. Fiquei ativo por 32 anos na Polícia Militar e estou há 6 anos na reserva remunerada. Antes de começar a explanação, eu queria aqui me reportar a uma frase muito marcante de um filósofo político inglês e que tem muito a ver com o nosso caso aqui a ser debatido, né? Abre aspas. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Fecha aspas. Francis Bacon. E antes disso, para entrar na cerne da questão das denúncias, para todo mundo entender, ficar bem claro, eu tenho que abrir um parêntese sobre proteção social, porque essa gratificação ela foi criada na proteção social. O que é a proteção social? Ela foi feita para proteger proventos e pensões. E aqui no Rio de Janeiro fez diferente, desprotegeu proventos e pensões. Na reforma da Previdência de 2019, acontecendo em Brasília, tinha que ser feita a reforma da Previdência dos militares também. Não tinha como, porque a alegação de que o ser humano está vivendo mais, né? Hoje a perspectiva de vida, 80, 90 anos, e a Previdência não estava aguentando mais, em especial dos militares. Eis que políticos de Brasília tentaram tudo que é jeito tirar o que tem direito os militares, que é a integralidade e paridade. Fizeram de tudo. Não entendiam, achavam que era um privilégio, quando não é privilégio para militares. Militares é uma categoria de servidores públicos diferenciada. Os militares das Forças Armadas estão disponíveis para ir para a guerra, né, em nome da pátria. E nós, militares estaduais, nós temos o juramento de servir a sociedade, com o sacrifício da própria vida. Nós temos, em média, mortes no trabalho policial militar, pode ser ativo, pode ser veterano, em média 40 mortes por ano. Nos meus 30 anos, foram 1.200 mortes, que foi em média, por estimativa. Então, é uma categoria diferenciada. E essa diferenciação foi que convenceu os políticos a não mexerem no direito adquirido, que sempre tivemos, integralidade e paridade. Mas, para tanto, como não tinha mais como se arrecadar para se manter isso, teve que vir os acordos, feitos em Brasília. Ou seja, vão ter que contribuir mais, porque a contribuição previdenciária não sustenta a condição de manter a integridade e paridade. E assim foi feito, a contribuição previdenciária, o que era para veteranos e pensionistas, só o que excedesse o teto do regime geral de previdência social passou a ser do bruto da remuneração, igual ao do ativo, como todo mundo fosse ativo. E nessa esteira, o Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso caso, ele passou de uma arrecadação de 500 milhões ano para 1,5 bilhão ano. Triplicou a arrecadação, com isso, de veteranos contribuindo. Pessoas que não contribuíam mais, cadeirante que tinha duplo teto de isenção, passou a contribuir do bruto, mas com o objetivo de se manter a paridade e integralidade. E em todos os entes do Brasil, isso foi mantido, foi normal. A proteção social protegeu todos os estados a inativação dos seus componentes. E no Rio de Janeiro fizeram ao contrário, conseguiram fazer ao contrário, desprotegeu. Por quê? Com uma alegação que a gente não entende, que levaram o governador ao erro. Eu falo que levaram o governador ao erro porque eu estive com o governador, expliquei todos os pontos a ele e ele me falou, em mesa, em uma reunião, me levaram ao erro, contaram uma história e a outra, falaram que ia ter uma invasão de efetivo, quando, na verdade, não prosperava isso. E ele queria dar aumento só para o pessoal da ativa, em detrimento ao veterano. Só que aí não entendia que isso, com isso, criando uma gratificação
dentro da estrutura remuneratória, que foi a GRAM, iria quebrar a paridade de São Décio para veterano. E fez e cometeu o erro. E a gente está aqui para acertar, para assessorar o governador, fazer o certo. Isso tem que ser feito, tem que entender essa situação de quebra de paridade com a criação da GRAM. E não foi só GRAM, nenhuma outra gratificação chamada GRET, gratificação de regime especial de trabalho, aconteceu a mesma coisa. Foi dada só 150 para os praças da ativa, em detrimento a veterano. Onde corrigiu isso? Aqui na casa. Aqui na casa corrigiu isso. Através de um processo da GRET, em que foi aproveitado que se estava discutindo uma situação de GRET de um tenente-coronel da PM, e, no voto revisor, o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento entendeu que tinha que corrigir também a GRET dos praças, também para 150, porque já se arrastava em 1 ano e 4 meses sem receber a GRET corrigida de 150, que está tipificada na Lei 279. Mas o governo não estava pagando para veteranos, só para os ativos. E, num julgamento aqui no TCE, foi corrigido isso. E um trecho que é muito importante, eu vou data vênia aqui, falar ler o trecho da decisão do conselheiro Rodrigo Melo, que foi muito importante, que tem um espelho na GRAM. A GRAM, nessa situação, dentro da estrutura remuneratória, ela é irmã gêmea da GRET. GRET e GRAM estão dentro da estrutura remuneratória. E vamos ler aqui um trecho da decisão do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Abre aspas. Ademais, impõe-se considerar que as vantagens de caráter permanente geral, aplicáveis indistintamente aos servidores em atividade e percebidas independentemente do desempenho efetivo da função ou outra circunstância pessoal, à luz da garantia da paridade, deve ser estendida a todos os inativos. Com efeito, a paridade consiste não só na garantia de revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data em que é modificada a remuneração dos ativos, mas também na extensão de benefícios ou vantagens posteriormente atribuídos aos servidores em atividade, além dos acréscimos decorrentes de alteração ou criação de planos de cargos e salários que incidam sobre o cargo em que se deu a inativação. Fecha parênteses, casa na mesma proporção na GRAM. Então, é uma situação que a gente enxerga, é um precedente obrigatório da GRET, na GRAM. Tem que ser considerada a paridade. Isso é muito importante. E, entrando no mérito das pensionistas, o que ocorre? Que, para ficar bem claro aí, que as pensionistas, partes estão recebendo e outras não. O pessoal não está entendendo. Implantaram o GRAM para as pensionistas depois que deram soprativo, de forma política. A política entrou no meio e deu para um grupo de pensionistas. Dando para as pensionistas, só tem um jeito de elas receberem, se o veterano receber, pelo princípio da paridade, não estava dando. Foi tentado resolver isso de forma administrativa, não foi conseguido. O que se conseguiu com isso? O governador, ao invés de conceder para todos, porque estava pagando para pensionista, retirou das pensionistas. Retirou por um período de 4 meses. E a alegação do governador, em nota oficial para a imprensa, eu vou ter que me reportar aqui e ler também, ela é uma admissão de erro grosseiro, só que depois ele voltou a pagar. 4 meses depois voltou a pagar de forma política, intervenção política, e não deu satisfação a ninguém. Está se pagando até hoje a um grupo de pensionista GRAM e a outro não, e a veteranos não. Uma insegurança jurídica administrativa sem precedência na história. A nota oficial do governador para a imprensa, que foi publicada em televisão RJTV 1, eu vou dizer para vocês aqui, abre aspas, uma auditoria realizada pela PM e Subsecretaria de Gestão de Pessoas, na folha de pagamento das pensões especiais, identificou inconsistências em alguns pagamentos, com a concessão indevida da GRAM para alguns pensionistas. Por vedação legal, Lei 9537, de dezembro de 2021, esse grupo de vínculos não pode receber o benefício. Fecha parênteses. Fecha aspas, desculpa. Então, depois volta a pagar e está acontecendo essa situação. Isso aqui
é uma situação que o erro está claro, o erro do senhor está claro, porque não se tem um amparo legal para pagar dessa forma, está errado. Para a pensionista receber, o veterano tem que receber esse súmula 68 do TJRJ. A referência das pensões são os proventos do inativo. Então, a gente faz essa denúncia com o fim de haver uma responsabilização. Por que a responsabilização? Não é caça às bruxas. Na responsabilização, o órgão TCE, a gente enxerga como saneador, dá oportunidade ao gestor, através de um TAG, consertar tudo isso. Não dá para ficar nessa situação, sendo o único ente do Brasil a quebrar a paridade, onde tem veterano se suicidando, morrendo. Aqui fora, está atípico, a gente está aqui fora do tribunal, para mais de 3 mil pessoas do lado de fora, e 50 mil familiares nessa situação esperando um conserto da sua dignidade, da sua honra, de manter o que sempre teve, integralidade e paridade. Foi o que restou de direito que foi retirado aqui, a gente quer essa solução. E, só para encerrar, eu vou encerrar com uma frase aqui, que chama muita atenção ao nosso sentimento. É a bandeira que está do lado de fora ali. Abre aspas. TCE, fiscalize a farra da GRAN. Sem medo. Veterano do Rio de Janeiro pede socorro. Obrigado.